Graças e paz, amados. Vamos estar iniciando agora mais um Instrução Cast e hoje nós vamos estar iniciando a série Parábolas do Mestre, Parábolas com base no nosso livro Rabi, o Mestre da Existência. Parábolas essas ensinadas pelo próprio Jesus e vamos aprender muito com os ensinamentos do Mestre. Vamos estar dando início na parábola que fala sobre os 4 solos, que está em Lucas 8, do versículo 4 ao 8, que diz: E ocorreu que uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram ouvir a Jesus. Foi quando ele lhes propôs a seguinte parábola: Eis que um semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho. Foi pisoteada e as aves dos céus a devoraram. Outra parte caiu sobre as rochas e quando germinou, as plantas secaram, pois não havia umidade suficiente. Outra parte ainda caiu entre os espinhos, que com ela cresceram e sufocaram suas plantas. Todavia, uma outra parte caiu em boa terra, germinou, cresceu e produziu grande colheita, a 100 por 1. Tendo concluído esta parábola, exclamou: Aquele que tem ouvido para ouvir, ouça. Esse texto está inserido em Lucas 8, do 4 ao 8. Todos devem ter entendido o que o Rabi, o que Jesus estava dizendo nesta parábola, já que ali havia uma sociedade agrícola tirando a explicação espiritual que vamos ver a seguir. O próprio Jesus explica essa parábola e estava dizendo o seguinte: o semeador saiu a lançar a semente por um caminho que atravessava vários campos. E como se sabia, em Israel, grande parte dos terrenos eram rochosos, eram inútil lançar sementes ali. Outros campos eram cheios de arbustos espinhosos, onde as sementes não tinham chances de crescer. Mas os semeadores também conheciam os campos férteis, que davam uma grande colheita. Então, a questão aqui é que Jesus usava de acordo com o conhecimento dos que ouviam falar, que estavam ouvindo ele falar. Mas para os discípulos, Jesus ia mais profundo em seus ensinamentos. Ele mesmo vai explicar para seus discípulos os ensinamentos desta parábola, mas já no campo espiritual. Ou seja, aqui nós já entendemos que Jesus ele buscava um conhecimento simples, de acordo com o seu público, para que eles pudessem compreender a mensagem que ele estava falando, no ambiente natural. Porém, por discípulo, que eram os ali escolhidos, que estavam querendo ir mais além com ele já dava também um ensinamento espiritual, que é o que nós vamos ver aqui, um ensinamento mais profundo, que ele mesmo vai explicar para seus discípulos o ensinamento dessa parábola. Primeiro, Jesus diz que a semente é a pregação da palavra do reino de Deus. Isso aqui já no campo espiritual. Depois, ele diz que as que caíram no caminho representam as pessoas, no coração das quais, nos corações das quais a palavra não penetra, porque o diabo a retira rapidamente. Estas ouviram por ouvir e não deram crédito. Depois, ele fala do solo rochoso, que são as pessoas que recebem a palavra até com alegria, mas não conseguem criar raízes. Porque em vez de se alimentar com a palavra, cederam ao tempo da tentação. Então, morrem sem dar frutos. Aí depois ele fala das que caíram nos espinhos, que são aquelas que receberam a palavra, mas não prosseguem por não conseguir abrir mão dos cuidados, das riquezas e dos deleites desta vida. Com isso, não consegue dar frutos para o reino de Deus. E por fim, por último, ali no último campo, os da boa terra, que são aqueles que recebem a palavra de coração aberto e criam raízes na fé, para perseverar
né, e frutificar para o reino de Deus. Neste ensinamento de Jesus, nós podemos observar algumas coisas aqui muito importantes, né? Primeiro, os inimigos que atrapalham a palavra de Deus de ser semeada são o diabo, o amor a este mundo, as riquezas e os prazeres pecaminosos dessa vida. Esses são os inimigos que atrapalham a palavra de Deus ser semeada. Segundo, a forma como a pessoa vai receber a palavra no seu coração define se ela vai frutificar ou não. Então, né, nós temos os inimigos que atrapalham, mas também tem a questão do coração da pessoa que está recebendo. Por isso que a nossa função é lançar a semente, né? O Espírito Santo convence, mas muitas pessoas estão com o coração endurecido e não são sensíveis à voz do Espírito Santo, né? Então, a forma que as pessoas recebem no coração. Terceiro, ao pregar a palavra de Deus, enfrentamos diferentes reações. Alguns ouvirão, mas não vão entender. Outros vão crer, mas depois irão se desviar, faz parte. Porém, haverá os que vão ouvir e frutificar. E é esse que tem que ser o nosso foco, para nós não pararmos, não cessarmos de pregar a palavra, de entregar a palavra. Nós temos que focar que vai ter aqueles que vão receber e vão dar frutos, né? E você vai ser o que lançou essa semente através do Espírito Santo, através das oportunidades que Deus te deu. Então é muito importante guardar isso, né? Então, ou seja, o importante é não cessar de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, né? Nós vemos aqui a importância, né, de não pararmos de aproveitar cada oportunidade que Jesus nos dá para falarmos do Evangelho de Cristo, anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Por quê? Porque são vários tipos de solo. De repente um ou outro não vão ouvir, ou você não vai ver resultado na vida dele, mas terão aqueles que vão ouvir e vão dar frutos, né? E isso é muito gratificante quando nós semeamos a palavra de Deus na vida de outras pessoas e nós vemos essa pessoa ter fruto, né? Essa pessoa crescer com Deus, essa pessoa viver grandes coisas com Deus e de repente ir mais além ainda do que nós mesmos, né? Ou de repente uma semente que tu semeia na vida de uma pessoa, essa pessoa vai e entrega essa semente, multiplica essa semente para várias pessoas e o Evangelho alcança mais e mais pessoas, Deus alcança mais e mais pessoas, né? Como Jesus mesmo ensina, que ele, quando foi com aquela mulher samaritana, né, ele semeou ali no coração de uma dela e ali ela entregou para outras pessoas e mais pessoas vieram até Jesus. E assim será na tua vida se você não cessar de semear a palavra de Deus. Amém? Esse foi o primeiro episódio da série Parábolas do Mestre, né? Aqui no Instrução Cast nós vamos trazer outras parábolas, todas elas retiradas do livro Rabi, o Mestre da Existência, né? Então, você atualiza isso no teu coração, não cesse de semear a palavra. Se esse episódio fez sentido para você, compartilha com o máximo de pessoas possível, coloca, sobe lá nos seus no story, no status, envia o link para o máximo de pessoas, para que pessoas venham ser alcançadas pelas instruções da sabedoria bíblica. Ficam todos na graça e na paz de Jesus Cristo.